Muito boa noite a todos e a todas. Que a paz do Senhor, ela esteja em nossos corações. Dispensaríamos a palestra aqui de tão bela canção, né? Tão bem cantada, tocada, sentida no coração. Talvez até seria desnecessário, viu, Domingos? Mas eu agradeço. Eu agradeço o convite dessa casa, agradeço ao Domingos por sempre estar, não é, se lembrando da gente, e sempre que nós podemos, nós atendemos aos pedidos, né? Todo o Evangelho de Jesus, ele é repleto de ensinamentos, de lições, mas tem uma passagem muito interessante, muito bela, que me chama a atenção pela coragem desta personagem, pela perseverança, pelo desejo que ela tem de encontrar a cura, que é justamente a passagem da mulher hemorrágica. Conta-nos o Evangelho que uma mulher que há 12 anos possuía um fluxo ininterrupto de sangue, que já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos na busca dessa cura, mas que não havia encontrado. Então, ela fica sabendo que Jesus estava na cidade, e lá, se enchendo de coragem, na cidade de Cafarnaum, e lá se enchendo de coragem, ela decide ir até o mestre, pois já tinha escutado de todos os milagres que Jesus tinha feito. Então, mesmo sabendo, e a tradição judaica dizia que a mulher, no período em que da sua menstruação, ela era considerada como impura. E eu digo coragem porque justamente nesse período do ciclo menstrual da mulher, ela não podia tocar nem ser tocada por ninguém. A título de, se ela fosse tocada ou se ela tocasse alguém, essa pessoa também seria considerada como impura. Então imaginemos a dor dessa mulher, além das questões orgânicas de que ela sentia, a dor emocional pelo abandono, porque 12 anos sem poder tocar e sem ser tocada por ninguém, nem um abraço, nem um aperto de mão, desprezada. Então, ela se enche de coragem e vai, sabendo da presença de Jesus, se dirige até ele. Mas como chegar perto de Jesus? Porque como ela sabia que Jesus promovia muitas curas, uma multidão também sabia. Então Jesus, se dirigindo à casa de Jairo, porque até aquele momento, Jairo, um dos funcionários da sinagoga, pediu para que Jesus fosse até a casa dele, porque a sua filha estava doente. E prontamente Jesus começa a sair pelas ruas, junto com os discípulos e mais este funcionário, Jairo, começam a se dirigir à casa dele, mas a multidão cerca Jesus, os discípulos o envolvem. E essa mulher então, vendo toda essa multidão, ela se aproxima, como se chegasse por trás de todo esse grupo, e num ato de coragem, ela toca Jesus, mas não toca o corpo de Jesus, ela toca as suas vestes. E naquele mesmo instante em que ela toca essas vestes de Jesus, ela então é curada.
E é tão simbólico, porque o local onde ela toca as vestes de Jesus era uma tradição também que todos andassem com um cordão na base da sua roupa, e este cordão simbolizava os ensinamentos de Deus. Então, quem tocasse aquele cordão, era como se ela estivesse buscando a reconciliação com os ensinamentos deixados por nosso Pai. Mas naquele instante, Jesus então para e pergunta: alguém me tocou? E diz: alguém me tocou. Pedro então estava ao seu lado e falou assim: Senhor, tu vês que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? Tipo assim: Senhor, tem tanta gente, como é que nós vamos saber quem foi que te tocou? E Jesus então: sim, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. E olha para trás e naquele instante, aquela mulher se ajoelha, se apresenta diante dele. E ele, com o coração amoroso, com o coração cheio de paz a oferecer, esperança a oferecer, diz para aquela mulher: a tua fé te curou. E eu sempre trago esta mensagem, essa passagem do Evangelho, porque ela é muito significativa, porque talvez alguns de nós, talvez todos que estamos nesta casa, nesta noite, estejamos com o mesmo desejo daquela mulher, de tocar as vestes de Jesus, para que possamos ser curados, talvez de alguma aflição física, talvez de alguma aflição emocional ou espiritual, porque todos nós que estamos neste mundo, neste processo de aprendizado, neste processo de evolução, em algum momento, e eu não estou querendo ser pessimista, se não passamos, iremos passar pelas aflições. Assim nos disse Jesus: digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é natural que nesse processo de aprendizado, nós passemos por aflições do nosso mundo. E o nosso desejo e a nossa vontade seja tocar as vestes do Cristo, para encontrar um alívio às nossas aflições, às nossas dores. Mas como fazer isso? Como tocar as vestes de Jesus, mas porque Ele não está mais presente fisicamente entre nós. Nunca nos deixou. Espiritualmente sempre esteve conosco, está e estará. Então, como nós podemos tocar as vestes de Jesus? Como podemos encontrar o Cristo no caminho? Meus irmãos, minhas irmãs, através de um recurso fundamental, importante para as nossas vidas, que é justamente o recurso da prece. Então, toda essa introdução que nós fizemos é para trazer para o nosso entendimento a importância que a prece, que a oração tem em nossas vidas. Esta é a maneira que nós hoje, há mais de 2000 anos, encontramos para tocar as vestes do Cristo. É através da oração, através da prece. E aí nós perguntamos, sem obviamente desejar ou querer a resposta de alguém, mas apenas para que possamos refletir. Nós, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, estamos nos lembrando
desta ferramenta tão importante que temos a nosso favor? Estamos nos lembrando que no momento das aflições, das dificuldades, a prece nos consola. Quando Jesus estava com os discípulos no Sermão do Monte, ao final, os discípulos olharam para Jesus e pediram a Jesus: Senhor, então ensina-nos a orar. E assim Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas nós, nesta noite, podemos recorrer à doutrina espírita para que ela nos oriente como fazer uma oração. Como podemos orar? Sim, porque nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, Kardec, o nosso codificador, perguntando aos espíritos qual é o caráter geral da prece. E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E eles continuam dizendo: e 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. 3. Ou seja, quando nós formos fazer uma prece, são 3 propostas que nós podemos realizar. A primeira dela é o louvar. E louvar significa enaltecer, elogiar. Então, quando nós vamos, através da prece, louvar a Deus, é enaltecer. Mas enaltecer o quê? Enaltecer a grandiosidade da vida. Quantos de nós nos lembramos de quando olhamos para a natureza, sim, porque tudo provém de Deus. Tudo é construção de Deus. Claro, através da evolução, nós sabemos da evolução das espécies, das plantas. Mas quando nós acordamos e levantamos, será que estamos nos lembrando ou tendo a percepção de olhar para o céu azul e enaltecer a grandiosidade de Deus? Será que quando estamos caminhando pelas ruas e nos deparamos com um jardim florido, olhamos para a beleza das flores, das suas mais cores variadas, e reconhecemos que ali existe a presença de Deus, nessa beleza nessa beleza intensa de um jardim florido? Será que lembramos de enaltecer a grandiosidade, o amor de Deus para conosco, quando estamos caminhando nas ruas e sentimos uma brisa? Ou quando vemos a chuva, sentimos a chuva? Ou quando olhamos as estrelas do céu e reconhecemos a perfeição contida em tudo isso que nós estamos, e muito mais, de tudo isso que nós estamos dizendo? Meus irmãos, minhas irmãs, então a primeira proposta, quando vamos fazer a nossa prece, é reconhecer a grandiosidade de Deus
tudo que Ele construiu, poeticamente falando, tudo que Ele construiu, e nos oferece gratuitamente, estamos reconhecendo nas bênçãos que Deus dá, a sua perfeição. A segunda proposta é justamente o pedir. Ah, mas isso é o que mais a gente faz. O quanto a gente pede. Mas o quanto é que nós pedimos errado. Porque nós não pedimos aquilo que nós necessitamos realmente, porque ainda somos crianças espirituais. Somos crianças ainda buscando o entendimento do que seja a vida. Então, às vezes, eu peço coisas desnecessárias ou que irão prejudicar o meu aprendizado, a minha evolução. Claro, a gente, é até um clichê, né? Às vezes a gente pede, mas eu queria ganhar na loteria, porque eu ia ajudar muita gente. Eu já fiz isso, já pensei assim. Mas quando eu fiz uma análise, a primeira gente que eu queria ajudar era eu mesmo. Né? Ou seja, primeiro eu, que é o egoísmo. Depois, se sobrasse, aí eu pensaria no outro. E já pensou? Eu já pensei se um dia eu ganhasse em algum desses jogos, primeiro que eu não me arrisco a jogar. Não tenho sorte, obviamente. Mas, talvez e se eu jogasse e ganhasse, talvez eu não estaria aqui hoje, conversando com vocês. Não é? Talvez, e o Evangelho nos lembra e nos orienta que a prova da riqueza ela é mais complexa e mais difícil do que a prova da pobreza. Justamente porque ela exalta, ela aflora em nós um sentimento de egoísmo, de orgulho. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, me dê paciência, me ajude a ter paciência. Meus irmãos, minhas irmãs, nada vem de graça nesse mundo, tudo é exercício, tudo é luta. Então se nós pedimos paciência, Deus fala assim, tá bom, você quer paciência? Vamos trabalhar, vamos exercitar a sua paciência. E coloca em nossas vidas, muitas vezes, pessoas difíceis. Não para que a gente sofra, mas para que possamos aprender a ter paciência. Então, cuidado com aquilo que a gente pede. Porque pode ser que em alguns casos, Deus nos atenda, mas não da forma como a gente quer, mas como nós realmente necessitamos. E o terceiro, e aí é mais complexo ainda, né? Então nós temos lá a primeira proposta é o de louvar, a segunda proposta é o de pedir, e eu gostaria de deixar bem claro que Deus jamais deixa de atender os nossos pedidos, não da maneira como nós queremos, mas nunca nos falta o amparo. Nunca nos falta aquele ser que vem ao nosso encontro para nos auxiliar na passagem dessa ou daquela aflição. E a terceira proposta é justamente agradecer. Ora, se eu louvei, se eu pedi, agradecer. Quantos de nós, em nossas preces, quando nós enxergamos a beleza da vida, quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, nós lembramos de agradecer a Deus
pela bênção da vida. Lembramos de agradecer a Deus por podermos enxergar a beleza das flores, as estrelas a cintilar, o céu azul, a chuva, o sol, que nos aquece e nos ilumina. Nós lembramos de agradecer pelas dificuldades, porque são elas que nos ensinam, que nos mostram o caminho, que diz para nós que nós estamos nos desviando do caminho do bem. E as dores, as aflições, não têm como objetivo nos causar mal. Elas têm o objetivo de nos reconduzir ao caminho do bem. Nós estamos falando espiritualmente. Então lembramos de agradecer a tudo que nós recebemos. Lembramos de agradecer a bênção de vida, porque tantos irmãos desencarnados gostariam de estar aqui, encarnado, em mais uma oportunidade de aprendizado. Estamos agradecendo. E nesse instante, talvez a gente deve estar pensando, tá bom, eu entendi, Paulo, o que você está querendo dizer, eu entendi, mas como é que então nós vamos orar? E aí vem Jesus e nos ensina a orar, porque ele disse assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Por que ele diz isso? Porque era muito comum, na época de Jesus, principalmente dois grupos religiosos, os escribas, os fariseus, quando eles desejavam orar, o que eles faziam? Saíam pelas ruas, e ele vai dizer isso, né? Saíam pelas ruas e faziam as suas orações em voz alta. Então olha o que Jesus fala: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Porque a prece não existe uma regra. Para a prece não existe uma regra. Existe sim um sentimento. E Jesus continua: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. A prece é muito mais do que palavras, ela é sentimento. É aquele momento em que eu me conecto, que eu me ligo à espiritualidade, a Jesus, a Deus. E Jesus continua dizendo: mas tu, como se ele estivesse falando para todos nós, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus quis dizer com esse aposento? Mais do que um local físico, Jesus pede para que, ao entrar no aposento, se fechar ao mundo exterior, porque como nós dissemos, a prece é sentimento. Então como eu vou fazer a minha prece se o meu pensamento está disperso no mundo exterior? Então Jesus vem e fala: entra no teu aposento e fecha a tua porta. Fecha a tua porta para o mundo exterior. Volte o seu olhar para o seu íntimo, para o seu coração. E continua dizendo: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam
que por muito falarem serão ouvidos. Como nós dissemos, prece não são palavras, nem quantidade, nem palavras difíceis. Porque às vezes a gente tem que usar quando alguém está fazendo uma prece, a gente tem que usar um dicionário para tentar entender o que a pessoa está querendo dizer. Não é assim. A prece não são repetições, não é repetição, mas ela é sentimento. Ela é sentimento. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então Deus, nosso Pai, sabe daquilo que nós necessitamos. Mas aí alguém deve estar pensando, tá bom, Paulo, eu entendi, então por que eu vou fazer a minha oração, a prece, se Deus sabe aquilo que eu necessito? A prece, antes de tudo, é um ato de humildade. Porque quando eu oro, eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu preciso de um ser, de um Pai amoroso, que Ele me auxilie no meu fortalecimento. Então, nós justificamos o ato da prece para aqueles que pensam que não é necessário fazer a prece, como um ato de humildade, de reconhecimento de que acima de mim existe um ser supremo, como eu disse, um Pai amoroso que vela por mim e que sabe aquilo que eu necessito, mas espera que eu saia do meu orgulho e chegue até Ele. E encontramos também em Marcos uma última orientação de Jesus, quando Ele disse assim: e quando estiverdes orando, essa doeu, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mais uma vez, Jesus falando de sentimento. Como nós vamos fazer a nossa prece se nós trazemos em nosso coração, em nosso sentimento, em nosso íntimo, a mágoa, a tristeza? Então a nossa conexão fica meio que truncada, falha. Porque se guardamos esse sentimento ainda dentro de nós, a nossa conexão, não a conexão da divindade para conosco, mas a nossa conexão, ela se interrompe. Então por isso essa orientação, vá, reconcilia-te com o teu adversário, liberte o seu coração, deixe o teu coração leve, aberto para receber as bênçãos do alto. Então nós perguntamos, obviamente sem querer esperar uma resposta, mas apenas que possamos refletir e sairmos desta casa nesta noite com uma pulguinha atrás da orelha. Faço as minhas preces? Ou melhor dizendo, vou começar a fazer as minhas preces? Então esta é a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Mas o meu dia é tão corrido, eu tenho tantas coisas a fazer. Mas será que dentro vamos pôr 16 horas que a gente fica acordado, eu não consigo tirar 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 que seja, para fazer essa conexão com Deus através da prece?
E meus irmãos e irmãs, podemos fazer a prece em qualquer lugar. Podemos fazer em casa, podemos fazer no trabalho, podemos fazer na rua, só precisamos tomar cuidado na rua para não fazer prece em voz alta, senão as pessoas vão achar que nós, né, somos meio louquinho. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Mas podemos fazer na rua, em casa, no trabalho, no nosso meio social, nos nossos locais de estudo. Então que nós possamos refletir bastante sobre esta ferramenta e nos lembrar de que a doutrina espírita nos auxilia no entendimento de como devemos fazer. E a mensagem de Jesus vem tocar os nossos corações e ensinar para que sejamos pessoas melhores, pessoas felizes. E por que não? Por que nós não podemos ser felizes aqui? Dentro da nossa condição, nós temos sim esse direito. Desde que façamos essa proposta a nós mesmos. Eu agradeço por este momento, agradeço por vocês terem me ouvido e rogo a Deus que Ele traga bênçãos de luz e de amor a todos e que vocês possam encontrar nesta casa querida do meu coração, nesta casa bendita, tudo aquilo que aqui vocês vieram buscar. Muita paz, muita alegria em seus corações. Que assim seja.